Beyblade Burst foi uma geração muito especial, não apenas por ser a mais longa já feita na franquia Beyblade, mas também por ter sido lançada durante períodos que celebram aniversários de outras gerações. E isso, é claro, não podia passar em branco pela Takara Tomy, e eles decidiram fazer algumas comemorações, lançar alguns produtos especiais, e esses são os remakes. Embora os remakes sigam inicialmente a mesma ideia dos Beyblades Burst da época de Basic e Dual Layers, com o tempo os sistemas deles foram avançando de maneira própria, diferente e separadamente dos sistemas de Beyblade Burst da linha principal. Hoje eu quero revisitar os primeiros remakes de Bakuten Shoot Beyblade lançados no sistema Burst e também mostrar, para quem talvez ainda não conheça, esses remakes tão interessantes que foram feitos e suas principais características. Para quem é fã de Beyblade há muitos e muitos anos, para quem acompanhou a primeira geração de Beyblade, sabe que Bakuten Shoot Beyblade, a primeira geração, é simplesmente sensacional. Não apenas por suas inúmeras mecânicas interessantíssimas, mas principalmente pelos seus designs tão icônicos e tão únicos para a franquia de modo geral. Antes de começarmos a falar a respeito dos Beyblades e das peças de fato, eu preciso mostrar para vocês as embalagens. Todas as embalagens que vinham como booster, no caso a Dragoon e a Dranzer, vinham não apenas com o design único desses Beyblades, mas também com a ilustração original do personagem que foi colocado na embalagem na época de lançamento desses produtos. Isso é simplesmente sensacional, extremamente nostálgico para quem acompanhou essa época e para quem gosta tanto desses personagens. E a coleção dos remakes acaba sendo uma coleção bastante difícil de conseguir, porque nem todos os produtos foram lançados em boosters ou de uma maneira fácil de se conseguir. Alguns deles eram lançados em random boosters como segundo prêmio, e alguns exclusivos dos sets que vinham em comemoração a esses produtos. Esses sets são maravilhosos, têm ilustrações oficiais dos autores de Beyblade originais, mas são bastante salgados no preço, afinal é uma edição de colecionador e essa edição deve ficar na prateleira para mostrar para todo mundo o quanto você ama Beyblade, caso tenha conseguido um desses. Mas vamos lá, vamos falar a respeito dos Beyblades, que é o que interessa de fato. O que nós tivemos aqui foram uma maneira inteligente de lembrar os Beyblades da época, mas a gente precisa lembrar alguns detalhes muito básicos da época de Bakuten Shoot Beyblade. O primeiro deles, o sistema de eclosão, o sistema Burst, não existia. Então, os pontos de impacto dos Beyblades de Bakuten Shoot eram muito mais agressivos, exatamente para que eles tivessem muito mais recuo e conseguissem dar golpes poderosos o suficiente para mandar os oponentes para fora da arena o mais rápido possível. Acontece que esse design não é exatamente bom considerando o sistema Burst, e exatamente por isso, por eles serem muito agressivos, eles eclodiam com uma facilidade absurda, Dragoon que o diga. Mesmo assim, a ideia é ter aqui edições comemorativas, não competitivas. É ter o design e lembrar um pouquinho das mecânicas que esses Beyblades tinham dentro do possível, dentro das peças lançadas para Beyblade Burst. Essa é uma brincadeira muito legal que a Takara Tomy fez na época. Então, começando dos layers, como já disse, eles são num formato muito mais agressivo, como você pode perceber. Podemos pegar como exemplo a própria Dragoon S, que é a primeira Dragoon que foi lançada nos remakes, e você observa o quanto essas pontinhas aqui são agressivas, considerando que a Dragoon gira à esquerda, então ele vai atingir o oponente diretamente com essas pontas e é óbvio que vai receber um recuo muito grande. Os layers iniciais dos remakes de Bakuten Shoot Beyblade não possuíam nenhum material diferente além do plástico, e também tinham travas bem significativas, mas não importa quão fortes fossem essas travas, o recuo que alguns Beyblades, como a Dragoon por exemplo, oferecia, não aguentava as pancadas muito fortes que esse Beyblade conseguia dar. Outro layer que eclodia com bastante facilidade dada aos seus pontos de impacto muito evidentes era a própria Dranzer S, que embora tenha um formato lindíssimo, que é exatamente o formato que nós vimos na versão clássica adaptado para o sistema Burst, possuía aqui travas um pouquinho mais fracas, porque afinal de contas é considerado um layer de equilíbrio. Então, as suas travinhas eram um pouquinho mais fracas do que as da própria Dragoon, e por isso a Dranzer eclodia muito
muito mais fácil. Mas não deixa de ser lindo ver uma Dranzer S na versão Burst girando na arena, afinal são as cores, a mistura delas enquanto o Beyblade gira na arena e também, é claro, como já comentei, são edições comemorativas. Se você quer batalhar com elas, tudo bem, vai ser interessante você testar essas performances e ver esses Beyblades girando, mas saiba que eles não são feitos para competições. Mas apesar da Dragoon e da Dranzer terem sido layers que eclodiam com muita facilidade, a Drigger, por sua vez, durante um curto período de tempo teve o seu espaço até mesmo no competitivo, porque a Drigger era extremamente agressiva girando à direita, então você percebe que o giro dela vai nesse sentido e ela vai atacar os oponentes com essas pontas muito agressivas, mas a vantagem é que a Drigger tinha travas muito fortes e isso ajudava bastante a ela manter certa resistência a burst finishes. Sendo utilizada com vários drivers de ataque, como por exemplo o próprio Extreme, a Drigger S do sistema Burst foi muito interessante, como disse, por um curto período de tempo em um formato um pouquinho mais competitivo. Claro que logo foi superada porque é muito leve e tinha um grande problema, que é quebrar com facilidade. Essa pontinha aqui, ela era ligada no layer diretamente, mas era frágil demais e com os impactos potentes que esse layer conseguia dar, não tinha jeito, várias Driggers foram quebradas assim. Tanto a Drigger quanto a Draciel S, elas foram distribuídas em Random Boosters como segundo prêmio. Então era um pouquinho mais difícil de conseguir na época, sem que você comprasse os sets. E no que diz respeito ao seu formato, a Draciel S sim é considerado um tipo defesa, mas ela é muito forte para contra-ataques, ela é bem quadradona mesmo, e isso que todos esses remakes, eles foram um pouquinho nerfados, por assim dizer. Os pontos de contato dos Bakuten Shoot originais dos anos 2000 eram bem maiores, bem mais evidentes, e nos vídeos que eu faço análise desses Beyblades eu faço uma comparação com cada um deles e seus originais, para vocês terem uma noção de como era. Draciel tinha travas muito boas também, e era dos layers iniciais o mais reforçado em termos de construção. Dá pra ver que a parte de baixo ele tem muito plástico e você consegue aguentar bem as pancadas. Ele também eclode com certa facilidade, afinal é um layer bastante quadrado. Tivemos também o lançamento do Beyblade do grande rival da primeira temporada de Bakuten Shoot Beyblade, que era o Wolborg. O primeiro Wolborg é um pouco mais circular, ele gira à direita, então ele não tem tanto recuo assim, e é uma peça bem interessante para a coleção, especialmente nas cores originais que veio com esse prateado. É um Beyblade lindo, suas travas podem não ser das melhores, mas acaba sendo muito legal ter na coleção. Mais um tempo depois, a gente teve também Beyblades que faziam parte da segunda metade da primeira temporada, que são os Beyblades da série F. Até então nós tínhamos todos da série S, e agora vamos uma evolução para frente, com o mesmo sistema, com a mesma ideia de layers, sem mecânicas e sem materiais extras. Então nós tivemos a Dragoon F, que no mesmo esquema da primeira Dragoon tinha recuos poderosíssimos pelo fato de girar à esquerda, atingir os oponentes com essas pontas muito evidentes e aí receber um recuo muito grande para que fosse eclodido bem fácil. Mas o seu design é lindo. Ter um Beyblade desses, mesmo que seja um remake, para celebrar o aniversário de Bakuten Shoot Beyblade é simplesmente impagável. É muito legal o trabalho que a Takara Tomy fez e o carinho que eles tiveram na produção desses Beyblades. Não podemos deixar de mencionar também na maravilhosa Dranzer F, e que foi lançada também no Random Booster, e aqui a Takara Tomy perdeu de ganhar uma grana muito brava, porque eles poderiam ter lançado uma versão em preto, a famosa Black Dranzer, que não foi lançada. Eles não fizeram esse recolor, infelizmente, mas pelo menos a versão em azul clássica do Kai tá aqui, linda, maravilhosa, e mais uma vez com travas relativamente fracas, um pouco melhores que as da sua primeira versão, mas ainda assim altamente nostálgica, refeita completamente para o sistema Burst, para que a gente possa batalhar um pouquinho com ela, se divertir, ver ela girando. Como disse, a mistura das cores na arena torna o Beyblade muito bonito. Outro prêmio de Random Booster que nós tivemos também foi a Drigger F, e essa daqui era bem poderosa. Ela era bastante reforçada em relação à original, porque era muito mais grossa, tinha muito mais reforço na sua estrutura, provavelmente por conta da primeira versão ter sido muito fácil de quebrar.
A Takara Tomy deu uma reforçadinha aqui, viu que o pessoal gostava muito de usar os remakes de Bakugan Shoot Beyblade na época, e aqui a gente pode apreciar essa Drigger F maravilhosa. E aí nós tivemos também a Draciel F, e eu infelizmente não tenho a versão original verde da Draciel F, porque ela vinha exclusivamente em um dos sets comemorativos, com vários Beyblades em um só, produto esse que é bem caro, então eu só tenho disponível aqui a Draciel F na cor azul, que veio em um Random Booster. Ainda assim o molde eu tenho. A Draciel F mantém muito bem o padrão da Draciel F clássica, um pouco alta, com muitas pontas para contra-ataque e uma trava bastante ok. Mas lembre-se, todos esses Beyblades de Bakugan Shoot Beyblade aqui em remake no sistema Burst sofriam do mesmo mal, vamos dizer assim, que era eclodir com muita facilidade, porque eles tinham um recuo gigantesco graças às estruturas de Bakugan Shoot Beyblade que não haviam sido pensadas para o sistema Burst, porque o sistema Burst nem existia na época, não é? Mas, para um fã de Beyblade como eu, que acompanha a franquia desde a primeira geração, ter esses layers na coleção é algo muito bom, não tem preço. Nós temos aqui moldes, modelos, designs que evocam aquela sensação saudosa, gostosa da época que a gente assistia esse anime na TV, curtia os Beyblades e queria tanto ter na coleção. Hoje em dia são produtos muito raros, tanto os originais lá dos anos 2000 quanto esses remakes de Burst. Eles foram vendidos como água porque todo mundo que comprava Burst na época também era fã da velha guarda de Beyblade e acabou comprando aos montes esses Beyblades aqui exatamente para ter na coleção. E como vocês puderam ver, esses layers iniciais não tem nada demais. São os designs com os adesivos, com as cores que lembram muitos modelos anteriores, mas não tem nenhum material extra além do plástico. Então nós tínhamos aqui batalhas muito explosivas, ainda assim muito nostálgicas. No que diz respeito aos discs, a gente vê que fica claro o período em que cada um dos remakes foi lançado, mais ou menos conhecendo a que sistemas pertencem cada um desses discs. Os 4 iniciais foram claramente lançados durante o período Basic Layer, Dual Layer, a gente consegue perceber essas diferenças aqui. O mesmo vale para Dragon F e para Dranzer F, tivemos discs pertencentes a esse período inicial de Burst, mas nós também tivemos 3 desses discs que foram parte do sistema Chozetsu. Então você percebe que esses remakes foram espalhados por todos esses anos de lançamento de Beyblade Burst e foi realmente uma coleção a se fazer. Todas as vezes que eram anunciados esses remakes, todo mundo ficava muito ansioso para comprar eles e ter na coleção o quanto antes e, claro, fazer uma batalhazinha ou outra. Nenhum disc novo foi criado para esses remakes. O que foi feito aqui foi adaptar mais ou menos a mecânica que era do Beyblade dos anos 2000 para o sistema Burst dentro das peças que já existiam. Isso aqui a gente consegue fazer muito bem. Um bom exemplo que eu posso dar é o disc Wing, que vem com a Dragon S. O Wing é um disc bastante largo, bastante circular e que permite bastante movimento do Beyblade, sendo próprio para Beyblades de ataque. É basicamente o que tinha para o Dragon S da época, um disc bastante largo que era muito bom para a mobilidade de um Beyblade de ataque, sendo exatamente o que a gente precisava para movimentar a Dragon S na época. E agora em Burst a gente pega o mesmo princípio, a mesma ideia de performance e aplica dentro de uma peça que já existia. O mesmo valeu para Dranzer S, que veio com o Spread, um disc que joga o peso para a parte externa do Beyblade para que ele tenha mais resistência, e considerando que Dranzer sempre foi mais equilibrado nesses termos, então foi uma escolha muito legal da Takara Tomy. E foi essa a ideia que a Takara Tomy utilizou, sempre adaptando as performances, pensando não apenas no design, mas também na forma como os Beyblades se comportavam na época, para que tivéssemos uma performance semelhante no sistema Burst. Isso é muito legal, e cada um desses discs, cada uma dessas Beyblades como um todo formavam um conjunto que sim, você lembra exatamente das principais características e inclusive mecânicas deles da época dos anos 2000. E essa questão de replicar performances fica ainda mais evidente quando a gente percebe os drivers que foram colocados aqui nesses remakes iniciais. A gente vê claramente não apenas no esquema de cores, mas também na ideia de comportamento na arena quando o Beyblade é lançado, ou seja, a performance
performance. Dragon S vinha com um Extreme branco com a borracha azul para lembrar muito a base branca com a borracha azul que vinha da Dragon S dos anos 2000. Era uma ponta de borracha para o Beyblade acelerar bastante na arena e para ter um padrão de ataque bem agressivo. Dranzer S tinha uma base que mudava de uma ponta plana para uma ponta afiada, e aí nós temos aqui o Driver Trans que faz exatamente isso. Você pode mudar para uma performance de resistência ou de ataque com esse driver, simulando o que a base da Dranzer S fazia. Drigger S veio com uma pequena modificação porque na época ele tinha uma ponta de metal, mas a ideia da performance se manteve, porque era basicamente o funcionamento de um Fusion, que é o driver que veio na Drigger S em Burst, basicamente ficando no centro da arena numa postura de resistência, e quando vai para a borda tem um padrão de contra-ataque. A única diferença era mesmo o material, mas a performance se manteve. Draciel também teve uma mudança leve no material, a sua ponta era uma esfera metálica fixa, mas em Burst recebeu o Driver Press, que não deixa de ter uma esfera na ponta, então o padrão de movimento, a ideia da performance se manteve aqui, embora o material também seja diferente. O Wolborg, por sua vez, veio com uma excelente oportunidade aqui, porque não apenas o Wolborg dos anos 2000 vinha com um bearing, com um rolamento na sua Blade Base, aqui nós tivemos o lançamento do segundo bearing para Beyblade Burst. Lembrando que o primeiro vinha num set muito difícil de conseguir, com 4 Beyblades, um produto muito mais caro. Esse vinha num produto um pouquinho mais acessível, que era um Triple Booster Set. Veio com esse bearing cinza maravilhoso, que a gente já conhece a performance dele, que é exatamente a performance que vimos no Wolborg clássico. Quando entramos na linha de Bakuten Shoot dos Beyblades F, Dragon F, Drigger F, Dranzer F, a Dragon recebeu um Variable, exatamente para imitar a mecânica que a base da Dragon F tinha, que era desgastar a sua ponta de borracha para que adquirisse um padrão muito mais agressivo na arena, exatamente a premissa do Driver Variable que vinha no Victory Valkyrie da época, só que aqui num recolor lindíssimo em branco com a borracha vermelha, que são as cores que vinha na Dragon F. Já a Dranzer vinha com o Driver Zeta, exatamente porque a Dranzer F original vinha com a base que tinha 3 pontas, perfeitamente na mesma ideia de performance do Driver Zeta. Então 3 pontas, uma de equilíbrio, uma de ataque e uma de defesa. É o que esse Beyblade tinha na época e é o que a versão de Beyblade Burst desse remake conseguiu oferecer. A ideia de ter 3 pontas diferentes que você pode selecionar entre elas veio com a Dranzer lá nos anos 2000. Drigger manteve o seu padrão de manter equilibrado com uma pontinha para ser um pouco mais de resistência no centro da arena e uma ponta mais larga de ataque para causar contra-ataques quando fosse para a borda. Dessa vez um Extend foi adicionado à versão F. Não era exatamente a mesma mecânica que tínhamos na Blade Base dessa Beyblade nos anos 2000, mas lembra bastante em termos de performance, então lembre-se que o que importa é o padrão de movimento aqui. E por fim a Draciel recebeu como driver um Planet, para lembrar a mecânica da Draciel F, que tinha esferas metálicas na sua Blade Base que iam para o lado externo para que tivesse mais equilíbrio, e também tinha uma esfera metálica de giro livre na ponta, basicamente o que o Driver Planet oferece para performance. Então é perceptível o cuidado, o carinho que a Takara Tomy teve com esses remakes iniciais. O principal dos remakes era você ter uma performance que lembra as performances originais, ter os designs que lembram os designs originais, embora sejam um pouquinho mais acentuados, um pouquinho mais leves em termos de pontos de contato, porque realmente as versões de 2000 eram muito mais agressivas. Aqui, por conta do sistema Burst, eles tentaram dar uma aliviada, mas não adiantou muito, eles eclodem com muita facilidade, o que não deixa de ser extremamente divertido, extremamente nostálgico para quem adora Beyblade desde o começo. E também uma maneira muito inteligente, interessante, da gente poder ver esses Beyblades em batalha com outro sistema, que é no caso o sistema Burst. Afinal de contas, temos 3 gerações tão distintas, com suas regras tão únicas, que não seria nem justo você colocar um Bakuten Shoot Beyblade para batalhar com o Beyblade Burst. Os sistemas são muito diferentes, então não é uma batalha justa. Mas com esses remakes a coisa muda e a gente consegue batalhar sem problema nenhum, e deixa o jogo ainda muito mais divertido porque tem o fator eclosão. Esses Beyblades são fantásticos. Quem acompanhou o Bakuten Shoot morre de amores por eles, porque são os designs da era clássica, da primeira geração, que deu início a tudo isso que nós conhecemos hoje em dia. E eu fico muito feliz de poder trazer isso para vocês. Então,
esses remakes foram oficialmente lançados pela Takara Tomy para celebrar. E para todo mundo que conseguiu esses remakes e conseguiu celebrar junto com toda a galera que curtia Beyblade, fica aqui um vídeo especial para relembrar esses remakes iniciais. Mas lembre-se, os remakes continuam, eles ainda têm sistemas diferentes entre as gerações e dentro das próprias gerações. Aqui nós temos, como disse, o sistema inicial, mas no próximo episódio a gente vai conhecer o segundo sistema de Bakuten Shoot Beyblade em remakes do sistema Burst. Eu espero sinceramente que você tenha curtido conhecer esses remakes iniciais, que você tenha matado um pouco a saudade desses designs tão lindos que a gente vê em Bakuten Shoot Beyblade. Então não esquece de deixar um gostei aí no vídeo para apoiar o meu trabalho aqui no YouTube. Comenta aqui embaixo o que você acha desses remakes, se você já conhecia ou não, e também não se esquece de se inscrever no canal, porque tem vídeos aqui todos os dias para não perder nenhum episódio dessa série que eu faço revisitando os sistemas que foram lançados durante Beyblade Burst. A gente se vê numa próxima. Até lá!